Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6, entrando hoje na parte final do capítulo. Capítulo, como dissemos, quando começamos, um capítulo curto, principalmente em comparação com o anterior, com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas sobre dores nós temos sempre muito o que falar, não é? E aqui nós temos, no capítulo 6, o título sobre o Cristo Consolador, onde nos apresenta Jesus trazendo o Evangelho como o Consolador e a sua profecia, vamos chamar assim, não é? Sobre o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E nessa parte final do capítulo, Instruções dos Espíritos, nós temos 4 mensagens do Espírito de verdade. Hoje nós vamos ver a primeira. Essa primeira mensagem foi recebida em Paris em 1860. E nós vamos ver muito claramente quem é o Espírito de verdade nessa mensagem. Vou lê-la e ao final, será que vamos chegar à mesma conclusão? Advento do Espírito de Verdade é o título da mensagem. É o item 5 do capítulo. E venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Então, essa é a verdade de Deus, né? As leis de Deus, a sua verdade, que é a única, não é? Verdade. A verdade com V maiúsculo, as outras são aquelas verdadezinhas pessoais e temporais. A verdade de Deus é atemporal, não é? Então, vemos claramente, eu ia falar no final, mas já ficou muito claro, né? Que é Jesus. Então, o Espiritismo, como antigamente minha palavra, Jesus. Deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Então, revelei a doutrina divina. Sim, a doutrina divina é o Evangelho. Todas as revelações são doutrinas divinas. Fazem parte da grande doutrina divina. Tanto os 10 mandamentos, quanto o Evangelho, quanto a doutrina espírita, quanto tudo que seja expressão dessa verdade maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, eis aí toda a lei e os profetas. Então nos diz o Espírito de verdade: revelei a doutrina divina e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso da humanidade. O ceifeiro é aquele que corta o trigo e reúne, não é, o trigo em feixes e ata. Então ele diz que como um ceifeiro reuniu em feixes o bem esparso da humanidade, ou seja, aquelas criaturas que estão dispostas a desenvolver em si o bem. Quem são elas? Qualquer um que assim se habilite. Podemos ser nós, sem dúvida. Vinde a mim, quando ele fez esse reuniu o bem esparso da humanidade, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade.
Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que ajudando-vos, ou seja, nós, né? Ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, ou seja, encarnados e desencarnados, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão na terra. Quer dizer, se antigamente era a voz dos profetas e dos apóstolos, hoje estamos nos guiando pelas vozes dos espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita, somando, claro, a tudo que veio antes, não excluindo, é claro. Não mais a voz dos profetas ou dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra. Se faça ouvir para vos proclamar. E eis o que eles proclamam. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida, né, a encarnação, é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro, aquela árvore forte. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, e para nós compreendermos as trevas de nossa inteligência, já exige um tantozinho de humildade, né? Não afasteis o facho é a luz, que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Está aí ainda Jesus, claro, está desde o início dos tempos e continuará buscando nos ajudar a seguirmos o caminho do bem. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, nós aqui, planeta Terra, não é? Que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Que vendo o céu, sim, vemos o céu e tombamos no abismo do erro. Ainda não compreendemos que toda a natureza é um simbolismo lindo de como o bem nos eleva e como ainda o erro, não é? Nos faz cair, nos faz machucar, mas depois temos que levantar e prosseguir, que é muito mais fácil descer do que subir, não é? A natureza nos fala sobre isso. E temos uma perfeita correlação sobre a questão moral, não é? Sobre, se formos comparar com o nosso lado moral. E ele continua dizendo, o Espírito de Verdade, crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Então, essas utopias, essas ideias de que tudo é perfeito e vai estar perfeito, quando ainda simplesmente o que acontece no mundo é reflexo da nossa imperfeição. Então, essa é a verdade. Vamos ter uma noção melhor da realidade para podermos construir um presente melhor e um futuro melhor, não é? E por fim, ele aqui no final da mensagem nos diz algo que é muito dito, divulgado no meio espírita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Por isso nós escolhemos das 5 obras começarmos com o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós ancorarmos no cristianismo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade.
E onde é esse campo de batalha em que venceremos a impiedade? Aqui, na nossa alma, no nosso coração. Onde o homem velho resiste em abandonar-nos a mente, onde aqueles padrões mentais viciosos ficam ali tentando, criando armadilhas, as armadilhas do ego, não é? Para que não nos renovemos, tentando nós mesmos, dentro de nós, nos convencermos de que podemos adiar, de que podemos fazer o que é errado porque fulano merece, porque aquilo não se faz, mas um erro definitivamente não justifica o outro. Então, vamos repetir esse parágrafo que ele começa chamando particularmente, embora ele diga todas as verdades se encontram no cristianismo, ele não fala para os cristãos em geral, ele fala aos espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E por que os espíritas? Primeiro ele conclama o amor. Interessante isso, não é? O espiritismo ele exige muita intelectualidade e os espíritas são, conforme aqui mesmo no capítulo que fala sobre os trabalhadores da última hora, os espíritas são aqueles trabalhadores que estão chegando à 11ª hora, herdeiros das conquistas daqueles que os precederam. Muitos de nós estamos num caminho longo de erros e muitos deles ligados à fé. Por fim, Deus nos manda o Espiritismo e a fé raciocinada, aquela que me explica, e porque me explica e eu entendo, eu digo, mas é isso? Agora eu entendi. Tá, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Então mostra que nós não somos fáceis, não. Nós somos espíritos difíceis, como as crianças do século XXI, né? Que a mãe diz, não, mas por que não? Imagina se no nosso tempo, quando eu era pequena, e eu dizer para minha mãe, mas por que não? Se não me disser por que não, eu não faço. É ruim. Mas o espírito é assim. Não, se eu não entender, não adianta, porque não vou mesmo. Não, minha fé é só se eu entender. Se eu não entender, não. Então veio o Espiritismo e aí a gente entendeu. E aí a gente resolveu realmente somar. Que bom, fomos com toda a vontade e somamos. Mas ele diz, porque somos muitas vezes espíritas, são muito racionais, intelectuais. Quem conhece mais o movimento espírita sabe disso. Sabe que, claro, né? Nós estamos sempre falando, temos que estudar, temos que estudar, temos que estudar. E sabemos que cabeça para o estudo não é todo mundo que está disposto, não é? Ter que estudar, ter que entrar em conteúdos que nos exijam reflexões, não nos exime da importante ação de amar. E aí, essa fala é bem para espírita mesmo, tanto que ele fala, espíritas, para vocês que eu estou falando isto. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não vamos inverter. Não podemos ser espíritos pseudo-sábios. Agirmos com intelectualidade não vendo o próximo. Não é isso que se quer de um espírita, não é? O que se quer de um espírita é uma pessoa fraterna que exercite o evangelho e tenha um conhecimento dentro de si que o fortaleça na sua vida. Mas que não seja esse conhecimento cartão de visita do seu know-how intelectual, não é? Como
Infelizmente, às vezes vemos fulano aqui vai nos falar, e ele é doutor disso, doutor daquilo, mestre do não sei o quê, formado, já rodou não sei quanto, não sei o quê. Amai-vos, espíritas. Ele começa, não é para todo mundo, ele está falando aos espíritas. Amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Porque se inverter, a gente começa embolando o meio de campo do que deva ser a ação de um cristão espírita. Primeiro somos cristãos. Todos os cristãos são cristãos. Aí temos os cristãos católicos, os cristãos protestantes, os cristãos espíritas. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Isso quer dizer que os outros que não são cristãos não estão com a verdade? Não. A verdade que eles pregam está no cristianismo também. Todas as religiões pregam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o próprio Gandhi, não cristão, diz que se perdesse tudo em termos de religião no mundo, mas ficasse o Sermão da Montanha, que é o resumo que Jesus faz de todo o Evangelho, nada se teria perdido. Realmente, o cristianismo, nele se encontram todas as verdades. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada morre, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Por quê? Porque nos traz a luz que há de nos fazer enfrentar esta batalha como estamos enfrentando há 2000 anos, e um dia chegaremos ao fim e o mal estará totalmente vencido em nós. E Jesus nos trouxe a luz da verdade. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mas não é no mundo de fora, é no mundo de dentro. E é claro que vencendo no mundo de dentro, aí sim teremos autoridade moral para podermos melhor agir neste mundo de fora. Jesus não veio tirar o imperador romano do domínio que exercia junto aos judeus. Não. Jesus veio trazer o Evangelho. Mas ele é o governador da terra. E tudo se expande ou não se expande com o de acordo do governador. Vamos ter fé, vamos confiar, manter o bom ânimo e a perseverança no que viemos fazer. Que, claro, sabemos bem o que é. Amanhã estaremos de volta ao projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.